Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer a atividade do livro de Geografia, tá bom? Da página 66 até a página 69. Começa aqui na página 66 com uma história, né? Um texto que chama História de Índio. E nesse texto, vocês têm que prestar atenção nas palavras indígenas, né? Nas palavras que são em Tupi-Guarani. Então, para a gente conseguir identificar o sentido delas, o significado delas no meio do texto. Porque aqui na página 67, a gente vai ter que colocar o que significa cada uma dessas palavras, com base no que a gente compreendeu do texto. Então, eu vou ler com calma para tentar falar as palavras direitinho. E depois a gente vai completar esse quadro aqui na página 67, tá bom? Saiba mais. São muitos os problemas que os povos indígenas do Brasil têm de enfrentar para manter as suas terras e seu modo de viver. Com seus costumes e tradições, veja um exemplo do texto a seguir sobre o povo Munduruku. Histórias de índio. Há muitas forças negativas que querem exterminar o nosso povo, a nossa cultura. Os Pariuati vêm até nós com as promessas na ponta da língua. Prometem manter a nossa tradição e nossos costumes, dizendo que são nossos oboré, que gostam dos índios, que somos os mais importantes habitantes dessa terra e os verdadeiros brasileiros. Mas o que fazem é sempre o contrário do que falam. Destroem o nosso povo e a nossa cultura. Eles chegam com suas máquinas de problemas, vêm com o seu papel que fascina e que chamam Ibubutipupuati, querendo comprar a alma do nosso povo. Prometem aparelho que mostra a cultura do povo deles para a gente acreditar que são melhores do que nós. Começaram a nos enganar com essas promessas. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, né, o índio está explicando como foi a chegada dos portugueses aqui no Brasil, que eles chegaram com falsas promessas, falando que eles que realmente eram os habitantes, que respeitavam muito a cultura deles, né, que iam preservar, mas no final acabaram destruindo tudo e colocando como se a cultura europeia, né, fosse melhor do que a indígena. Falaram que aqui, ó, os Pariuati são os portugueses, né, os europeus. A parte aqui que eles falam que dizendo que são nossos oboré. Então, os portugueses chegaram fingindo que eram amigos, fingindo que eram, né, companheiros, que iam ajudar, e na verdade não foi nada disso. E essa parte aqui, que chegam, vem com o seu papel, que fascina, e chamam de Ibubutipupuati, é o dinheiro, tá bom? Ó, querendo comprar a alma do nosso povo. Então, com o que a gente compra alguma coisa? Com dinheiro. Então, os portugueses vieram com dinheiro, que para os índios não significava nada, e colocaram como se fosse uma coisa muito preciosa, querendo comprar a cultura deles, querendo comprar o povo deles. Pronto, esperei parar o barulho um pouquinho. Vou continuar a leitura aqui. Poluíram nosso Idibe, derrubaram o espírito de nossas árvores, expulsaram nossa caça. Hoje temos que andar muitos quilômetros se quisermos comer carne boa. Carne de nossos animais, bio, dapsen, dejecco, daji, rai, Poiaiu e Pussouaua. Temos que navegar para outros rios se quisermos comer peixe bom, pois eles estragaram as margens do nosso
Tapajós. Espantaram nossos Iassuio, Paró, Parauá, Uru e Coru. Mesmo assim, continuamos a viver, a crescer. Nossa tradição nos ensina a lidar com a destruição trazida pelos Paraiuate. Então, eles explicaram aqui nessa última que eles chegaram, poluíram os seus rios, como que é? Derrubaram as nossas árvores, expulsaram a nossa caça, e se eles quiserem comer carne boa, eles têm que andar por muitos quilômetros. Se eles quiserem comer peixes bons, eles têm que navegar pelos rios por muitos quilômetros para conseguir achar, porque quando os portugueses chegaram aqui, eles começaram a destruir mesmo a natureza, né? O que fez com que os animais fugissem, né? Tanto os peixes, quanto os animais terrestres, quanto as aves também, tá bom? Então, ele foi explicando aqui que mesmo com tudo isso, a cultura deles ensina a sobreviver mesmo com essa destruição toda, a conseguir perpetuar a sua cultura, certo? Na página 67, tem o quadro que eu falei para vocês. Completem o quadro com o significado de algumas palavras indígenas que aparecem no texto. Então, algumas eu já fui explicando no meio do texto, né? Então, é só vocês voltarem um pouquinho, porque eu não vou repetir para falar todas as respostas. Então, vocês voltam um pouquinho na leitura do texto para vocês entenderem as palavras introduzidas no texto. Então, tem aqui, ó, as palavras de um lado e o significado do outro. Tem umas palavras que já têm o significado, porque ficaria mais difícil da gente conseguir compreender só pelo texto. Então, por exemplo, aqui, bio é uma anta. Quando eles falam, né, dos animais, eles falam vários nomes. E bio é o primeiro. É uma anta, então as antas fugiram. O dapsen são os veados. O dajekko são os caititu. Ave Maria. E tem todos os outros aqui que já tem, ó. Tem a queixada, paco, macaco, coati, os pássaros, arara, maracanã, tem tudo isso. Então, vocês têm que colocar só as respostas desses 4 primeiros. E aqui do paro e do coru, que aí tem que saber qual é esse tipo de animal. Eu falei pra vocês que os peixes fugiram, que os animais terrestres e que também as aves. Então, vocês vão colocar se esses 2 animais aqui que tem uma linha... são o quê? São animais terrestres, são peixes ou são aves, certo? Converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Quais são as forças negativas que querem exterminar o povo indígena? Denunciadas por Daniel Mundukuru. O que são essas forças negativas que ele começa falando? Ó, há muitas forças negativas que querem exterminar o nosso povo e nossas culturas. Então, o que é essa força negativa? Quem que chegou querendo exterminar a cultura deles? Pensa aí. De acordo com o texto, qual é a situação indígena hoje? Então, aqui no final do texto tem falando, mesmo assim, continuamos a viver e crescer. Nossa tradição nos ensina a lidar com a destruição trazida pelo Paraiuate. Então, ele já explicou aqui no final do texto como que eles vivem hoje em dia, né? Como que eles se reconstruíram, como que eles continuam sobrevivendo. Desafio agora é encontrar contribuições indígenas para a cultura brasileira. Anote-as no espaço abaixo, as fotos a seguir são algumas dicas. Então, tem 2 fotos aqui de coisas que foram inventadas pelos indígenas e que até hoje são usadas. Então, aqui, dos indígenas herdamos o costume de usar sapê para a construção de moradias. Na foto, moradia de Caipó, na aldeia de Maiocaracó, em São Félix do Xingu, no estado do Pará, em 2015. Então, são esses tipos de casa, né, com sapê. E tem também as redes. As redes foram inventadas pelos índios, né, onde eles dormiam. Também herdamos o costume de descansar ou dormir em redes. Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, em 2016. Então, são várias coisas que a gente ainda usa. Pode pesquisar na internet, tá?
contribuições indígenas nos dias de hoje. Então, vocês vão colocar lá no Google e vai achar. Página 68. Agora a gente vai falar dos africanos que vieram trazidos para serem escravizados aqui no Brasil. Os africanos foram escravizados e trazidos à força para o Brasil a partir do século XVI, para realizar trabalho escravo em diferentes atividades econômicas. Durante mais de 3 séculos, cerca de 4 milhões de africanos, entre homens, mulheres e crianças, chegaram ao Brasil. Os povos africanos contribuíram enormemente para a riqueza da cultura brasileira. A cultura africana é um presente da nossa língua, comida, religião, música e arte. Veja no mapa abaixo quais foram as áreas de aprisionamento dos diferentes povos da África e quais foram os principais portos de chegada dessas pessoas para o Brasil. Então, tem aqui de onde eles saíram e onde eles chegaram. Tem as setinhas aqui mostrando, ó, no Senegal, da Gâmbia, Nigéria, Congo, Tanzânia, Angola. Então, saíram negros de todos esses lugares e chegaram aqui no Brasil, em São Luís, em Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Então, eles chegaram por aqui. Quais são as principais regiões da África onde vieram os africanos que aqui chegaram? Então, vocês vão colocar as regiões da África, aqui essa partezinha laranja, que foi da onde foram trazidos os africanos. Cite 2 cidades brasileiras que receberam os africanos escravizados. Então, aqui vocês vão olhar aqui no Brasil, essas partezinhas verde, vão escolher 2 cidades e vão escrever nessa resposta. Pesquise. Ó, faça uma pesquisa em livros, revistas e na internet sobre a contribuição africana na língua portuguesa. Anote 2 palavras de origem africana com orientação do professor. Você e os colegas irão anotar na lousa palavras que encontraram. Ó, eu pesquisei aqui, tem muita palavra que a gente usa que é de origem africana, ó. Olha o tanto. Tem palavra na religião, tem palavra nas danças, músicas e jogos, tem palavra africana na culinária, tem palavra na fauna e na flora e tem vários outros tipos. Então, eu vou ler algumas de cada tópico para vocês compreenderem, mas assim, vocês vão pesquisar as suas próprias no Google, tá? Só colocar lá palavras de origem africana que vai aparecer uma lista gigantesca. E aí vocês escolhem as que mais te interessarem para saber de onde originou, de que palavra originou. Então, tem aqui, ó, na religião, tem Axé, Iemanjá, Xangô, né, aqueles orixás que a gente pesquisou, são todos com os nomes de origem africana. Nas danças, músicas e jogos, berimbau, maculelê, samba, o samba é de origem africana. Palavras de origem africana na culinária, acarajé, farofa, fubá, muqueca. Então, tem inúmeras, né? E na fauna e na flora. Para o que é fauna e o que é flora? Fauna e flora são as árvores e os animais. São a vegetação e os animais que vivem nas florestas. Então, tem o camundongo, tem os legumes e verduras, né? Quiabo, dendê. Aí vocês vão pesquisar o resto. E tem outras palavras que a gente costuma falar. Olha essa daqui que legal. Bam, bam, bam. Quem já ouviu essa palavra? Bam, bam, bam. Ah, tá se achando bam, bam, bam. Foi uma palavra de origem africana. Borocochô. Olha isso. Ah, tá muito borocochô, muito tristinho. Hoje em dia a gente usa pouco, mas antigamente usava bastante. Caçamba, cafuné, capanga, cochilar, moleque. Então, tem várias palavras que a gente usa até hoje que são de descendência africana. Saiba mais aqui na última página. Quilombos. Quilombos são os lugares que abrigavam os
escravos refugiados, né? Então eles fugiam das fazendas e ficavam nesses quilombos, que é onde surgiu o tão falado Quilombo dos Palmares, né? Que é onde vivia o Zumbi dos Palmares, que era o guardião do quilombo, que protegia os escravos que fugiam contra os europeus, os portugueses, que vinham tentar pegar eles de volta. Então, o Zumbi dos Palmares era um guerreiro muito forte, que ele conseguiu salvar milhares de negros escravizados, protegendo eles no seu quilombo. Vamos lá. Quilombos eram comunidades formadas por negros escravizados que resistiam à escravidão e fugiam em busca de liberdade. Localizados em lugares distantes e de difícil acesso, os quilombos costumavam ser bem fortificados para resistir aos ataques dos invasores. O maior quilombo que existiu foi Palmares, organizado em 11 aldeias fortificadas. Durou cerca de 100 anos, de 1590 até 1694, e chegou a abrigar 20 mil pessoas. Atualmente, há comunidades quilombolas espalhadas por todo o Brasil, formadas por descendentes de negros escravizados. Então, até hoje existem quilombos que são realmente aonde existia muito antigamente, que as pessoas descendentes daqueles escravos continuaram naquele lugar para conseguir permanecer com a cultura, permanecer com a alma dos seus ancestrais ali naquele lugar que é um lugar sagrado, né? Para conseguir que seja preservado aquele lugar e não destruído e formado outras coisas num lugar que tem tanta história, tanto sofrimento e tanta luta. No dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é uma data importante para a comunidade negra no Brasil. Este é o dia em que Zumbi, chefe do Quilombo dos Palmares, foi morto lutando pela liberdade. Então, o dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, é o dia que o Zumbi dos Palmares morreu, né, lutando contra os europeus que queriam os escravos de volta. Então, ele conseguiu vencer várias lutas, mas um dia conseguiram matar ele, e nesse dia ficou decretado o Dia da Consciência Negra, que foi o dia que uma pessoa morreu a favor da sua própria liberdade. Então, hoje em dia, a gente ainda relembra, né, esse dia com muito respeito, lutando contra o racismo que ainda existe no nosso país, lutando pela liberdade dos negros, relembrando a história, né, porque é muito importante a gente conhecer o que já aconteceu para não se repetir. Então, o dia 20 de novembro é muito importante, não só para a comunidade negra, mas para a história do Brasil, certo? O Dia da Consciência Negra é uma forma de lembrar da resistência dos negros à escravidão e a sua luta pela liberdade. Por que é importante existir uma data como essa? Aí você vai colocar a sua opinião, tá? Por que você acha que é importante que exista essa data de Dia da Consciência Negra? Por que a gente tem que falar sobre isso? Por que a gente tem que, todo ano, relembrar essa história que a gente viveu há muitos anos atrás e que até hoje a gente ainda vive um pouco, não a escravidão, né, mas o racismo. Embaixo, minha coleção de palavras de geografia. Nas comunidades quilombolas são tradicionais as festas que misturam influências negras, indígenas e portuguesas. Então, tem aqui, a comunidade quilombola é a palavra-chave dessa unidade, né? Converse com os colegas e os professores sobre o que são comunidades quilombolas. Antigamente eu já expliquei o que eram, né? Hoje em dia são pontos turísticos, vamos dizer assim. São santuários, né, da história do Brasil, que foi preservado para que aquela história não morresse, não fosse esquecida e não se repetisse. Então, as comunidades quilombolas, né? Ainda existem pessoas que moram lá e também existem comunidades que são só pontos turísticos que as pessoas podem visitar para conhecer mais da história, tá? Aqui em São Paulo tem algumas, eu pesquisei para vocês, tem até falando aqui na 2. Verifique se existe alguma comunidade quilombola no estado onde você mora
e apresente para a turma. Eu pesquisei aqui 3 comunidades, 3 quilombos que existem até hoje, tá bom? Aqui em São Paulo. Então, tem o Quilombo de Brás Cubas, que fica em São Paulo, o Quilombo do Saputu, também em São Paulo, e o Quilombo de Ivaporunduva, também em São Paulo. Vou tentar mostrar as fotos aqui pra vocês. Ó, tá vendo as casinhas? Tudo preservado, como era antigamente. Aqui tem uma cachoeira, que eles preservam muito a natureza. E aqui é a fachada, né, ó. Tem uma placa explicando o quilombo, o nome do quilombo. E tem assim, ó, o quilombo de Pedro Cubas é uma comunidade quilombola, ainda conta com 59 famílias de descendentes de escravos que tem uma roça, a principal atividade de subsistência. Então, nesse primeiro quilombo, as pessoas moram lá, as famílias moram lá para preservar o local. No segundo, ó, formada por negros que escaparam do recrutamento forçado para combater a Guerra do Paraguai. A comunidade de Saputu é dividida em 3 locais, Indaiatuba, Saputu e Cordas, com cerca de 100 integrantes. O quilombo atrai turistas que buscam conhecer melhor a comunidade negra remanescente na região do Vale do Ribeira e também refrescar a queda do Meu Deus, da foto, né? Que é a cachoeira aqui. Então, as pessoas visitam lá para conhecer mais da cultura, conhecer mais da história e também para visitar a cachoeira que tem nesse quilombo. A última, né, é um quilombo também com uma maior quantidade de habitantes, que são 308 pessoas que moram nesse quilombo. E para você visitar, você tem que pedir autorização da prefeitura, né? Porque é um lugar, um ponto turístico, porém tem que ter autorização para entrar, tá? Essas são as atividades de hoje, entendendo a contribuição de cada cultura na nossa vida hoje em dia, né? Então, a gente tem muito dos europeus, muito dos indígenas, muito dos africanos, que deu uma mesclada na nossa cultura e se tornou, hoje em dia, a cultura brasileira com um pouquinho de cada, né? Tem que ter muito respeito por cada um desses povos e muita compaixão também, né? Vamos terminar a aula hoje. Qualquer coisa, me manda mensagem se não conseguir responder, tá bom? Mas eu acho que vai ser bem simples. Qualquer coisa, volta o vídeo, assiste de novo, pausa onde você quer entender, pra olhar as fotos, pra ouvir de novo, não tem problema, tá bom? Beijo, qualquer coisa é só chamar.